Então, vamos começar a ler a Bíblia? Hoje é dia 1º de junho, nós estamos em João, capítulo 16, versículo 17. Quero ver se eu leio nessa 16, 17. Hoje quem vai ler é a Lindranir. 16, 17. Ok, dona Lindranir? Ok. Então vamos lá. Pode começar? Pode. Então vamos lá. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E por quanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Percebeu Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse: Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Disse-vos estas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, nisto que vos me amaste, e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não por figura alguma. Agora conhecemos e sabemos todas as coisas, e não necessitas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Interessante, sabe o quê? Essa afirmação dos discípulos aqui, que agora o Senhor está falando, nós estamos entendendo. Agora o Senhor não está falando por parábolas, sendo que a leitura já começa com uma afirmação diferente, né? Vamos lá. O primeiro versículo, ele vem com uma afirmação de que os discípulos eles fizeram uma pergunta, porque Jesus estava falando algumas expressões que eles não estavam entendendo. Então, quais eram as expressões? Jesus estava dizendo que um pouco e não me vereis. Depois ele dizia, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Então ele está falando duas expressões, ele está usando duas frases que eles não estão entendendo. Então aqui o texto fala que então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros, o que é isto que nos diz? O que é isso que Jesus está falando? Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não estou entendendo, como assim? Percebe que eles não estavam entendendo a expressão que Jesus estava usando, certo? Hoje, nós entendemos o que Jesus está querendo dizer.
que é ser um pouco? É um espaço pequeno de tempo, um pouco mesmo. Mas não é um pouco de coisa, é um pouco de tempo, né? Então Jesus está dizendo, olha, falta pouco, daqui pouco tempo vocês não me verão. Por quê? Jesus está se referindo ao momento que ele morreria. Já está prestes aqui o momento que os soldados, né, vão prender Jesus. E aí ele diz, e mais um pouco, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Ou seja, eu vou morrer, mas eu vou voltar, vocês vão me ver, e aí depois a gente continua com o plano. Então, o que a gente já vem falando, Jesus, ele tenta preparar a mente dos discípulos, que é tão, como a gente pode dizer, né? Tão terrena, né? Tão literal, tão focada no aqui, no agora. E Jesus, ele tá tentando em todo tempo, ele tá tentando em todo momento preparar essa mentalidade dos discípulos para o evento da sua morte. E para fazer isso, ele já vem usando vários recursos. E nesse texto de hoje, ele usa outra vez outros recursos que são muito importantes. Olha o versículo 20. O versículo 20 fala: em verdade eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Então aqui Jesus ele quer trazer o contraste daquilo que o mundo vê sobre a morte sobre o mundo espiritual aqui, né? Sobre o que alguém poderia ver sobre a morte de Jesus e o que realmente representa e significa a morte de Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Esse mundo, a gente pode entender... Oi? Esse mundo, a gente pode entender que é no sentido do plano de salvação. O mundo vai se alegrar, por quê? Porque a salvação virá por meio da minha morte e da minha ressurreição. Versículo 21, ele dá um exemplo clássico que às vezes a gente também precisa dar para entender princípios que são muito profundos. Ele dá um exemplo da mulher grávida. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, a hora do parto, né? A gente sabe que toda mulher que está grávida fica aflita por causa da dor do parto, porque ela sabe que vai doer. Que hoje nem tanto, né? Porque a maioria já faz a cesárea. Mas esse exemplo, ele é um clássico para a gente entender que tem coisa que não tem como correr. Tem coisa que você tem que passar por aquilo. E Jesus queria que eles entendessem que a morte de Jesus era um exemplo disso. Eles tinham que passar por aquilo. Jesus tinha que passar por aquilo. Então, esse exemplo da mulher grávida, ele é bem, bem clássico. Por quê? Vai ser um momento de muita alegria quando o bebê nascer? Vai, mas ela vai ter que passar pelo parto. Nessa época não tinha outra opção. Vai ter que passar pelo parto. Então, Jesus quer que eles entendam esse princípio. Olha, vai ser bom, vai dar tudo certo, né? Eu não vou estar aqui, mas depois eu vou estar de novo. Mas a dor, esse momento da morte faz parte do plano. É isso que Jesus queria que eles entendessem. No 25, tem uma afirmação aqui sobre isso que a gente acabou de falar, né? E disse-vos estas coisas por figuras. Jesus está dizendo, né? Eu disse-vos essas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, até agora, Jesus está tendo que dar exemplos, né? Falar por parábolas, por figuras, usar essas figuras, né? De linguagem, exemplos, para eles entenderem o que Jesus queria exemplificar, o que Jesus queria apontar. E no 26 fala... Não, aí pulando lá no 30, depois a gente volta no 26. Os discípulos chegam a essa conclusão, ó. Agora conhecemos que sabemos todas as coisas. Porque não necessitamos de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Então, perceba que à medida que Jesus vai preparando esses discípulos, eles vão entendendo algumas coisas. E aqui é interessante que eles acreditam que entenderam. Vocês conseguem perceber isso? Eles acreditam que, entendi o que Jesus está dizendo. Agora
Não, agora tudo bem, Jesus. Agora não vamos ficar perguntando coisa idiota para você mais não. Agora tudo faz sentido. Mas o que a gente pode aplicar na nossa vida cristã? Eu achei isso aqui muito interessante. A gente faz aqui duas aplicações. A primeira é que a gente nunca consegue entender. Tem coisa que está acontecendo na nossa vida que a gente não vai entender. Tem coisa que é mover de Deus, tem coisa que é trabalhar de Deus, tem coisa que é... Deus está agindo em uma área que tem que afetar uma outra área, sabe? Dá para entender? Tipo, Deus quer chegar em tal lugar, mas ele precisa passar por alguma coisa na nossa vida que vai gerar um certo transtorno. E aí, o que está acontecendo... A gente fala muito isso na igreja, né? Nas pregações. O que está acontecendo agora não faz às vezes tanto sentido, mas fará sentido quando nós entendermos o plano maior. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? E aí, essa é a primeira aplicação. Jesus, ele estava em todo tempo tentando explicar para os discípulos que o que eles estavam vivendo no momento não era, como que eu posso dizer, não era o foco principal do diálogo, né, da perspectiva, do objetivo, não era. Ele está tentando explicar isso. Olha, o que está acontecendo agora é um detalhe. A gente tem que passar por isso, porque o próximo passo depende desse. E na nossa vida a gente precisa aplicar isso. A gente precisa entender que a gente passa por processos, que a gente passa por momentos, que a gente passa por, como que eu posso dizer, por esses momentos, né, de ajuste e de ponto de parada na trajetória, né, se é que a gente pode dizer assim. E a segunda aplicação que eu faço, né, na nossa vida, é justamente essa convicção que os discípulos tinham. Agora eu entendi. Agora, né? Agora vai fazer sentido. Muitas vezes a gente acha que entendeu e a gente não entendeu nada. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha, não, agora eu entendi o que Deus quer de mim, agora... E às vezes você ainda tá no processo. Você ainda tá passando pelo momento de entender. Você ainda vai entender, mas você não entendeu ainda. Então, isso fala sobre nós não nos precipitarmos, né? Eu poderia usar essa palavra. Da gente não se precipitar, não querer concluir coisas que ainda não estão em momentos de conclusão, né? Respeitar as experiências, respeitar o dia a dia e aquilo que você passa, focando sempre, né, num objetivo maior. Só que aqui também vale a gente fazer uma ressalva. Nós também temos que tomar o cuidado de não viver aquele cristianismo, como que eu posso dizer, como que eu posso dizer? Tipo assim, eu vejo muitas pessoas que têm uma vida cristã onde ela sempre, nunca tá bem. Mas ela sempre fala assim, não, eu não tô bem, é só luta, tribulação, mas eu sei que a vitória vai chegar. Só que isso vira uma constante. E às vezes, o que tá sendo tribulação na vida dela não precisava ser tribulação. Vocês não estão me entendendo? Às vezes o que ela tá passando não é o momento da dor, já passou. Usando aqui o exemplo que Jesus deu da mulher grávida, essa mulher grávida, ela já pariu, a criança já nasceu, já é momento de passar daquela fase de dor. Porém, existem pessoas que elas estacionam nesse momento de dor. E parece que elas gostam de viver assim, se sentindo sofridas, atacadas, né, perseguidas. E isso não é legal. Por quê? Porque embora a gente hoje esteja falando que o momento da morte faz parte, você vai chorar, vai lamentar, mas isso vai passar, a gente entende que momentos de choro, eles chegam na nossa vida. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de que eles não ficam na nossa vida, né? Eles vêm, mas eles vão. E nós precisamos ter uma vida de autenticidade cristã, no sentido de termos a alegria da salvação, né? E de entender que a confiança e a alegria que repousa sobre essa confiança, ela tem que estar, como que eu posso dizer? Ela tem que ser permanente, sabe? E os períodos de alegria, os períodos, né, de entendimento de que Deus está no controle, de que Deus cuida, de que o plano maior ele está sendo executado, tudo isso tem que trazer em nós um comportamento de satisfação maior do que um sentimento
de perseguição. Deu para entender o que eu quero dizer? Sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de tentar dosar essa visão que a gente tem daquilo que acontece na nossa vida. Eu tinha falado do 26, vou ler só mais o 26, pra gente... Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Não entendi. O que será que ele quer dizer com isso aqui? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vocês ao Pai. Tipo assim, deixa eu ver nessa versão aqui. 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tens me amado e tens acreditado que eu saí do Pai. Será que Jesus está querendo dizer, assim, que tudo que os discípulos até então pediam, necessitavam, eles pediam a Jesus, né? E aí Jesus está dizendo, olha, vai chegar um momento que eu não vou precisar rogar o Pai mais por vocês. Porque o Pai os ama, porque vocês, né? Porque vocês têm me amado e entenderam que eu saí do Pai. Então agora o Pai vai fazer isso por vocês. Não entendi. O que vocês acham? Talvez os discípulos podiam pedir direto ao Pai. Sim, mas a gente vê uma estrutura bíblica diferente disso em todo tempo, né? Que na verdade a intenção de Jesus era ocupar esse lugar, né? De ponte até o Pai. Então, se ele fosse desconstruir essa ideia da necessidade, né? Dele rogar ao Pai e tal, ele desconstruiria muita coisa. Concorda comigo? Muita coisa que ele gastou muito tempo construindo acerca do lugar que ele ocupa no mundo, né? Que está entre o homem e o Pai. Eu estou aqui para estar nesse lugar, entre o homem e o Pai. E aí, de repente, ele fala: agora eu não estou mais nesse lugar, não vou rogar mais ao Pai, porque vocês me amam e vocês mesmos vão pedir e o Pai vai dar? Será que é isso? Mas o verso 28, ele termina dizendo: agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então é por isso. Faz sentido, porque ele fala: eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Então pode ser que Jesus ele tá apontando que tipo assim, agora eu não vou estar aqui para ficar entre vocês e Deus, eu já vou estar em Deus. Seria mais ou menos isso. Na minha versão fala assim, ó, no versículo 27, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Sim. Aí 28, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Então, tipo, eu tô indo embora, né? Vamos dizer assim. Eu vou embora, mas vocês podem pedir a ele o que vocês quiserem. Sim. Sim, entendi. Na nossa versão também dá esse sentido. Depois que a gente leu 28 mesmo, a gente tem esse sentido. Então seria, eu não vou precisar interceder por vocês aqui, porque eu não estarei mais aqui. Então, pode ser que Jesus está querendo se referir aonde ele estará para fazer essa intercessão. Aí faria mais sentido mesmo. Eu não estarei mais aqui. Por quê? Porque eu não vou estar mais no mundo. Eu vou voltar para o Pai. Então, quando vocês pedirem, eu já não estarei aqui. Eu já estarei com o Pai, porque eu volto para Ele. Faz mais sentido assim, né? Acredito nisso. Can be. E aí, tem algum versículo que vocês marcaram aí? Esse texto de hoje ele é bem curto, né? Daiane, o 30 fala bem sobre isso. Você acabou de falar sobre a tribulação, né? Qual? O 33. 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, ele é um versículo célebre, né? A gente já ouviu ele bem umas 300 vezes. E é bem o que a gente realmente estava comentando. Na necessidade de saber qual é o nosso estado de espírito e qual deve ser o estado de espírito que tem que prevalecer na nossa vida, né? E aqui, esse versículo ele é tão usado, não é por menos, porque ele usa, né, a expressão tribulação e a palavra paz. E se você está passando por tribulação, ainda assim, Jesus quer que o sentimento que se sobreponha é o sentimento de paz. Então, veja como... Por isso que eu disse que na Bíblia, quando você olha assim de uma maneira geral, a orientação para nós termos um estado de espírito vitorioso, alegre, constante, é maior do que essas poucas orientações onde Jesus fala que a gente tem que passar pelo processo, aceitar o choro, aceitar a dor, chorar, né? Sofrer. Por quê? Porque faz parte apenas de um momento do processo, né? Então é muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Vou falar de novo, para nós não corrermos o risco de termos essa vida cristã, de que dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós estejamos com um estado de espírito de perseguição, de dor, de luta, de perca, né? Não é isso que Jesus idealizava. Vocês conseguem perceber isso? Que quando a gente vive nessa constante desse espírito de perca, né? Esse espírito de abatimento, não é um sentimento bíblico. Você pode passar a sua vida inteira sofrendo perseguição, passando por problemas maiores do que o seu vizinho passa. Mas ainda assim a gente percebe que há uma orientação bíblica de que o seu estado de espírito não pode condizer com a sua realidade. Vocês concordam comigo? Que é mais ou menos isso que Jesus está dizendo? Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tipo assim, não importa o que você está passando, ó. O ânimo tem que estar ali bom, disposto. O que é ânimo? É disposição, animação. Então, só para frisar isso, o que a gente passa nem sempre pode estar relacionado com o que a gente transmite, né, ou transpassa. E esse é o desafio, e essa é o ensinamento de Jesus, né, para os discípulos. Olha, vocês vão chorar, vai lamentar, mas vai passar. Então vocês aprendam que vai ter momentos que vocês vão chorar, vão lamentar, mas vai passar. É só uma parte do todo. Ok? E eu acho que essa base que Jesus fala aqui, por exemplo, assim, às vezes você está passando por uma tribulação, mas quando você está na igreja, só na igreja, quando você tem aquela paz interior, aquela paz assim, você sabe que está no caminho certo, está na presença de Deus, você mesmo que paz, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer luto, né, qualquer perca, você não vai perder essa paz que você tem em Jesus. Uhum. Eu tenho uma colega minha que, assim, às vezes ela me pede ajuda para passar um negócio que ela não dá conta de fazer no computador, aí eu vou lá. Mas eu odeio ir lá. Eu tento, assim, de muitas formas de eu não ir lá. Esses dias eu usei até o Covid, sabe? Porque ela reclama muito, muito de tudo, e não vê as bênçãos que ela tem na vida, eu acho, sabe? Aí é chato, e às vezes você não tá muito legal, e você quer ir lá, aí você vai lá para ajudar, e a pessoa só sabe reclamar, como se vivesse numa tribulação eterna, sabe? Uma perseguição eterna. Aí aquilo lá é tão cansativo, sabe? Eu falo, aí eu tava muito gripada, eu falei, não, eu tô com suspeita de Covid. Não posso sair de casa, não. Mas é porque é muito cansativo, sabe? Você ficar perto de uma pessoa. Sim, e é difícil, sabe por quê? Isso é como a pessoa vê a vida dela, né? Às vezes a luta dela não é nem tão grande, às vezes alguém tá passando por uma luta muito maior e tá com um bom ânimo.
Mas é porque é a disposição, é como ela encara aquilo, né? É como ela. É igual o dia mal. A gente fala muito sobre essa questão, né? A Bíblia fala que a gente tem que estar preparado para o dia mal. E eu já comentei isso algumas vezes, que eu tinha época que eu ficava com medo, que eu ficava, Deus, como será que vai ser o dia mal na minha vida? Porque eu nunca tive dia mal. Porque eu via pessoas assim, eu relacionava o dia mal com um luto, né? Uma perca, uma enfermidade, né? Um momento de, sei lá, né? Enfim. E eu ficava, meu Deus, como será? Como que vai ser? Como que eu vou reagir? Me ajuda e tal. Aí depois de um certo tempo, eu fiquei pensando, né? Eu já tenho mais de 23 anos que eu sou cristã. E eu fiquei pensando, rapaz, eu tô achando que esse dia mal não vai chegar, não. Eu acho que esse dia mal não vai chegar, não. Ou ele já chegou e eu não percebi que ele era o dia mal. Por quê? Porque depende de como você encara esse dia, né? Depende do que é mal para você. Quando você trabalha essa visão, essa perspectiva de que o choro e o lamento é só uma parte do plano maior, você encara isso como um mal necessário e tá tudo bem. Vocês concordam comigo? Que faz sentido? Então pode ser que tem pessoas que elas estão passando por dias maus, mas para ela não está sendo um dia mau, mas para o outro seria um dia mau. Percebe a diferença? Para o outro seria um dia mau. Porque assim, eu já passei, o meu pai morreu, né? Foi um momento difícil, mas eu não acho que foi um dia mau, sabe? Por quê? Porque eu exercitei na minha vida a soberania de Deus. Morreu, né? Foi um acidente, foi muito triste, né? Mas ele morreu. Espero que tenha sido salvo, espero que o Espírito Santo tenha convencido o coração dele do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Mas, sabe? E assim, até quando meu pai morreu, eu fui muito criticada. Porque, assim, eu, minha irmã, meu irmão, a gente é muito assim, tranquila, não é desesperado, sabe? E a minha mãe é desesperada. Minha mãe nem era mais casada com o meu pai. E a minha mãe chegou correndo, chorando, que desespero, sabe? Eu chorei, mas eu não me desesperei, sabe? No velório, tudo. E no outro dia, eu lembro que eu fui limpar a casa e liguei o som na rádio, que eu gostava de ouvir a rádio evangélica. Tava lá ouvindo o zino e limpando a casa. O povo escandalizou, os vizinhos escandalizou, porque, tipo assim, né? Meu pai tinha morrido um dia antes, então eu deveria estar de luto. E eu disse, mas como assim? O que é o luto? O luto é não poder ouvir um hino, não poder adorar, não poder cantar, não poder. Então, assim, por que eu tô dando esse exemplo? Porque aquilo que às vezes para uma pessoa seria motivo para ela ficar ali, né? Sofrendo e lamentando. Para mim não foi motivo de ficar sofrendo e lamentando. Eu sofri, mas o sofrimento passou, não vou sofrer mais. Eu aprendi uma coisa muito interessante. A gente pode decidir, sabe? Que tanto que você quer sofrer. Porque vai ter momento na sua vida que você não vai ter essa opção. Você vai sofrer. E já tem coisa que você pode escolher não sofrer, sabe? Então, assim, eu tento muito exercitar isso. Eu sofri, mas eu não vou ficar sofrendo a vida inteira. Por quê? Porque o meu sofrimento não pode alterar a realidade. Enfim. Alguém tem mais alguma colocação? Daiane, que tem pessoas que eles não querem sair do estado de vitimismo. Eles acham que até que ajuda eles mais com Deus a chegar no céu, né? Se sofrer muito aqui na terra. Então tem pessoas assim, que há muitos anos são evangélicos, mas eles parece que eles não gostam de sair daquele estado de vitimismo. É verdade. Sofredor, que faz parte, né? Uhum. E aí, às vezes ela pensa assim, não, se eu sofrer bastante, eu vou... Deus vai ficar com dó de mim, né? E aí vai me... Ai, ai. Mas é verdade, essa questão do... Esses dias o irmão João falou um negócio que é interessante, né? Que, por exemplo, assim, uma pessoa morre, aí você precisa, né? Colocar, mostrar. Então, tipo assim, hoje a pessoa ela tá sofrendo e ela precisa mostrar. Por exemplo, você tem que ir lá, ela tem que postar no status que ela tá passando aquele problema, aquela situação, aquela perca, né? Aí ela tem que tipo assim, virou aquela, como é que fala? Essas redes sociais,
o irmão João falou esses dias, né? E é bem aquilo mesmo. Antigamente o povo sofria na tribulação dentro de si, né? Que fosse o mesmo vitimismo. Mas hoje, além de sofrer esse vitimismo, ela tem que colocar para que as pessoas, acho que mandem mensagem, né? Aquele sofrimento. É o vitimismo mesmo que a irmã falou. Isso aí, pessoal. Mais alguém? Tem alguma colocação? Eu fico encabulado que vocês não marcam os versículos, né? A Edneuza fica só... que eu quero falar é o que você marca aí. A Edneuza só faz assim. Então tá bom, pessoal. Tem muito universitário aí, pra que marcar versículo? Então tá bom. Tá bom. Mas igual o irmão João. Ou vocês entenderam tudo, ou não tá entendendo nada e não adianta nem mexer, né? Ai, mas tá bom então. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Se Deus quiser.